Lições Bíblicas Adultos. O despertamento renova o altar. A paz do Senhor. Nesta semana vamos estudar, ainda que resumidamente, sobre o despertamento renova o altar. O despertamento conduz o homem ao altar. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Cuidado com as imitações. Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então, dando continuidade aos estudos sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, hoje vamos estudar sobre o despertamento renova o altar. Vamos descobrir o que é altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Os judeus estavam repletos de inimigos à sua volta, e o altar lhe trazia a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus, onde eles faziam os holocaustos, onde eles faziam as suas ofertas. Então eles estavam vindo do cativeiro, 70 anos de cativeiro, então eles sentiam a necessidade de um altar para adorar a Deus, oferecer os seus sacrifícios, também sentir que os seus pecados estavam sendo perdoados. Estamos falando no Velho Testamento. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Elias, quando teve aquele episódio com os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono, uma das primeiras coisas que ele fez foi também separar o altar, foi também restaurar o altar, preparar tudo, tirar as imundícias, para que o povo pudesse adorar a Deus ali onde tivesse um lugar apropriado para o povo adorar a Deus. Então, quando nós restauramos o nosso altar, Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a restaurar a nossa vida. A restauração do altar. Só você pode dizer, só você pode saber qual área da sua vida precisa ser restaurada. Eu não sei, mas você sabe, e Deus o sabe, qual área da sua vida precisa de uma restauração. E você precisa começar com o seu altar. Mais adiante nós vamos ver mais detalhes. Falando em altar, a gente lembra de queimar holocausto. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo do favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Hoje, o nosso altar, nós podemos construir um altar em nossa casa, podemos ter um lugar, um recôndito, onde ali construímos um altar para Deus, onde ali temos a nossa Bíblia, onde aprendemos de Deus, onde nos pomos de joelhos ou na posição que nós pudermos orar e consagrar a nossa vida a Deus.
então ali construir um altar para o nosso Deus. Porque pelo advento de Cristo, nós vimos que agora não necessitamos mais de um altar físico, um altar, construir um altar, colocar fogo, levar animais para serem sacrificados. O nosso altar é Jesus Cristo. Ele se ofereceu como um sacrifício santo diante de Deus, diante do Pai. A Trindade trabalhou nisto. Vamos ver agora este assunto. Então, no Antigo Testamento, oferecia-se sacrifício no altar para perdão de pecados e para os encontros com Deus. Agora toda adoração se concentra em Cristo e através dele nós nos comunicamos com Deus. A nossa comunhão com Deus, então, está centrada em Cristo, depois do advento de Cristo, do seu sacrifício ali no Gólgota. A Trindade trabalhou junto. Deus, o Pai, planejou o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo ajudou Jesus em todos os momentos mais difíceis do seu sacrifício, nos momentos de maior dor. O Espírito Santo sempre esteve presente, ajudando Cristo para que obtivesse o sacrifício com sucesso, a salvação, o plano da salvação se consumasse com sucesso. O próprio Jesus também buscou forças no Pai, e assim nós vimos Deus trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, o próprio Filho Jesus trabalhando, a Trindade trabalhando para que desse tudo certo, como deu tudo certo, para que hoje você possa adorar a Deus, para que hoje você possa se despertar e viver para Deus, sair deste marasmo, sair desta indiferença para com Deus e possa se despertar para Cristo. Deus deseja o nosso despertamento, Ele quer o nosso despertamento. Precisamos fazer com que esse despertamento renove o nosso altar. A nossa vida seja, como diz em Romanos 12, seja a nossa mente, a nossa vida renovada, sempre, a cada dia renovada, e assim o despertamento será contínuo através de Cristo na minha e na sua vida. Então o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Nós vimos que o Espírito Santo revela, é Ele que revela no seu coração a profundeza, o profundo plano da salvação que foi realizado por mim e por você. Então o Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina as profundezas da palavra de Deus. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina e também o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus. Então, está na palavra, está na oração, está tudo ali para nós sabermos, para nós descobrirmos. O Espírito Santo está pronto, a sua parte está pronta para ser feita, basta tão somente nós fazermos a nossa. Título da lição para você que chegou no vídeo agora: o despertamento renova o altar. E o Espírito Santo penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo é uma luz que ilumina o painel da nossa vida. Então, meus irmãos, vale a pena continuar firme na presença do nosso Deus. Muito embora os tempos são difíceis, os tempos são de crise, não foi diferente na época de Esdras e Neemias. Eles enfrentaram várias oposições que ainda vamos estudar ao longo do trimestre, mais assuntos interessantes sobre
a reconstrução de Jerusalém, os muros, o altar. Então nós vamos ver Deus atuando em tempos de crise, Deus trabalhando em tempos de crise e Deus não deixando os seus desamparados em tempos de crise. E no nosso tempo não é diferente. O nosso Deus continua trabalhando em nosso favor. Não importa a crise, Deus está trabalhando. Cuidado com as imitações. Desde os tempos dos apóstolos já havia imitação. Já havia imitação das coisas de Deus. Nos nossos dias não é diferente. Infelizmente, nós vimos, não vou dizer em algumas, nós vimos em várias igrejas, alguma coisa que deveria ser chamado de culto. No entanto, são verdadeiros shows, verdadeiras apresentações com danças sensuais enquanto se ouve um hino, enquanto alguém canta um hino, vemos danças sensuais, vemos aplausos, vaias e, enfim, tudo menos um despertamento para a renovação do altar. Nós vimos tudo menos um culto de adoração a Deus. Então, Deus, Ele deseja intimamente no seu coração que nós voltemos a Ele. Quer dizer, aquilo que nós já conhecemos, voltemos a ela, voltemos à palavra de Deus, conheçamos novamente, nos esforcemos mais. Quem sabe você começou a ler a Bíblia e parou, desistiu por algum motivo. Quem sabe você começou a orar e por algum motivo parou. Recomece, mesmo que de uma forma mais lenta, mas recomece. Se for para orar 1 minuto por dia, ore. Se for para ler um versículo da Bíblia por dia, recomece. E você vai ver que vai haver um despertamento e o seu altar vai ser renovado. Por falar em altar, nós somos também o altar porque nós adoramos a Deus, temos um lugar onde nós adoramos o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente. O relógio da Redescoberta da Palavra já está mandando nós parar. Então foi um resumo, fazendo uma redundância aqui, um resumo bem resumido, né? Mas na lição 4 a gente se encontra novamente para estudar. Cada lição vai aprofundando um pouco mais. E não esqueça, vai lendo aí o livro de Neemias, de Esdras. O livro de Esther também nos ajuda a compreender um pouco mais à frente o que aconteceu, como ela contribuiu ali com os judeus. E tem Ageu, tem outros livros, Zacarias, né? Vai fazendo um passeio ali pela Bíblia e você vai ver que esse trimestre já está sendo e vai continuar sendo muito abençoado. Para mim está sendo muito abençoado e tenho certeza, se você se esforçar, lê a revista, se você não está podendo ir nas escolas bíblicas, lê a revista, lê esses livros da Bíblia que ajudam você a compreender melhor. Então vai ser bênção, já está sendo. Que Deus te abençoe e até a semana que vem com mais um resumo da lição 4.